E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá esperando o quê? Na vida, eu aprendi a celebrar. Não importa o tamanho Eu dessa vou conquista. contando, daqui a pouco, a cada conquista era uma caneta, a cada conquista era um relógio, a cada conquista era uma Pra você a se gente chamava lembrar? de pasta 007. Sei. Não, pra você celebrar e te premiar. Ah, entendi. Dizer assim, Você cara, mesmo se comprava. toma aqui, você merece essa conquista aqui, porque você fez a diferença, você entregou o valor, você entregou o propósito. É muito interessante. Eu vou contando um pouco ao longo do tempo isso aqui. Com 23 anos eu percebi o seguinte, cara, eu vou continuar sendo um melhor programador, eu vou continuar sendo... E naquele momento, não era a motivação financeira que me levava para fazer esse movimento, mas ao mesmo tempo eu tinha percebido que ganhar dinheiro era bom. Mas qual que era a Que tua trabalhar, motivação? eu consegui minha casa, eu consegui carro novo, eu consegui um bom salário, eu consegui melhorar a vida já da minha família. Pô, então peraí, esse negócio de trabalhar, de empreender, de montar um negócio diferente, cara, isso é muito bom. Veio o insight de fundar a Microlins. Foi minha primeira empresa lá em Lins, microcomputadores, Lins de Lins, lugar incerto e não sabido. Tinha quase tudo para dar Lugar errado. incerto e não sabido? Lins, lugar Mas é por incerto e causa não disso que sabido. chama- Não, Lins, nada a ver com a história. Tá. É que por um acaso o trocadilho serve. Lugar Mas incerto e não você, sabido. você imagina que uma marca que você cria, né, sem nenhuma criatividade, que primeiro é micro, porque é pequeno, né, teoricamente, embora tivesse a ver com microcomputadores. E Lins, uma cidade pequena de 60 mil habitantes, na época era 50 mil, você imagina que isso poderia dar certo? Entendeu? A primeira coisa que vem é, cara, vai dar errado. Mas o Semenzato vai lá e funda essa Microlins. E no primeiros 3 meses, eu coloco 300 alunos na escola, cara. E rapidamente 500 alunos. E aí eu começo a abrir. Penápolis. Promissão. Sou de Penápolis. Penápolis, Promissão, Birigui, Araçatuba. Vou fazer as rotas, hein? Tá. Do outro lado, Marília, Assis, Paraguaçu Paulista. Do outro lado, Cafelândia. Pirajuí. Cafelândia, Pirajuí, Bauru. Vai na sequência para Bauru. Tá. Do lado de Bauru, Jaú, Agudos, Lençóis Paulista, tudo em volta de Bauru. Mas o investimento era grande porque... Outra sequência, montei 17 escolas. São José do Rio Preto, Que é grande. Votuporanga, Catanduva. Bom, ok, isso aqui deve dar aí as 17 que eu Quanto comecei. tempo isso? Isso em 2 anos e meio. Eu inaugurei uma escola por mês. Todas alavancadas no famoso leasing bancário. Então esse é o momento que o Semenzato descobriu que tinha um bom negócio, que os bancos poderiam ajudar no financiamento, a fomentar esse empreendedorismo, só que ele não teve uma consultoria nem familiar e nem de fora que pudesse dizer, cuidado com o dólar. O dólar está 3 hoje, hipoteticamente, mas ele pode ir a 5,80, como foi agora. De 3, ele foi a 5,80. E aí o Semenzato tomou Foi isso que contratos de aconteceu? leasing todos em dólar naquela Ai, época. cara. E o dólar explodiu? Bom, com 3 anos de empresa, isso era 94, tá lembrado? Alguém vai se lembrar aí do Plano Real. Lembro. O Plano Real veio em 94 e falou o seguinte: congela o que você vendeu a prazo e coloca uma tablita, uma tabela de deflação. O que custava 10 vai custar 9,80 no mês que vem, Sei. 9,60. Era o carnê que tinha desconto, porque tinha inflação embutida ali naquela venda. Entendi. Bom, quanto à receita caindo, tá claro, né? Tablita, desconto, receita caindo. Contrato dos financiamentos Lá atrás, bancários subindo. Leasing, todo mês subia. Gente, 6 meses depois, não tinha dinheiro para pagar professor, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar as prestações dos bancos. Bom, quebrei. Quebrou. Era 94, 6 meses depois estou quebrado. Lembra do seu Valmir? Que foi o cara que me abriu a porta lá Claro. atrás, etc. Rapidamente, eu encontro o seu Valmir e o seu Valmir me diz assim: por que você não faz franquia? Você não Eu precisa falei, ser dono Valmir, das... mas franquia? O que é franquia? O que é isso, Valmir? Eu vivi em Lins, né? Olha só, não era São Paulo nem Rio de Janeiro, eu estava em Lins. Talvez eu viesse a São Paulo uma vez por ano, sei lá, e olhe lá. Né? Nem tenho memória Isso disso. são quantos quilômetros? 500? 500 quilômetros, 450. 450. Mas enfim, São Paulo. eu Tá. vivia focado, trabalhando e tal. Vinha a São Paulo muito raramente. Bom, eu não sabia o que era franquia de verdade. E aí fui me inteirar. Fui falar com o advogado.
Ele formatou a franquia. Em 3 meses eu transformei 15 das 17, 16 das 17 próprias em franquias. Nunca mais eu parei de crescer no mundo das franquias. Esse foi a grande sacada, então. E aí você vai dizer o seguinte, pô, mas você planejou para entrar no mundo do franchise? Não. O franchise surgiu na minha vida por pura necessidade. Ou eu ia para o franchise ou eu desapareceria como empreendedor e voltaria a ser o programador. Tava tudo dívida, certo. Né? E com uma dívida enorme, porque ela fica lá por 5 anos esperando você liquidar. Não tem... Nossa. Porque os computadores vão... você devolve os bens para o credor. Barato. O credor vai leiloar aquilo no mercado, a liquidação vai ser muito pequena e você vai ficar com a dívida enorme, a diferença da dívida lá no banco. E eu trabalhei 5 anos para pagar esse passado. Foi de 95 a 2000, assim, trabalhando dia e noite, mas crescendo ao mesmo tempo. Rapidamente 80 franquias. Já casado. 90 franquias, casado. Meu filho nasceu em 92, o Bruno. E... quando é 2000, 2001, eu devia estar com umas 80, 100 franquias. Né? Olha o salto já de 91, quando eu fundei a minha primeira empresa, eu fui para 2000. Tá? Já com a vidinha começando a respirar. Eu mudo para São José do Rio Preto, 2000. Então foi 91 a 2000 em Lins, minha primeira, eu chamo da primeira década. De 2000 a 2010 em São José do Rio Preto, que acabou virando um grande celeiro de franquias. Porque a história bem sucedida de Microlins e Instituto Embeleze, e eu falo isso com muito orgulho, porque inspirou empreendedores na região para... Hoje nós temos um número enorme de franqueadoras, de negócios que nasceram em São José do Rio Preto. Né? Muito fruto desse pioneirismo que eu coloquei no mundo do franchise ali. Bom, o ponto mais importante nessa segunda fase. Eu venho para São Paulo e conheço uma agência de propaganda. E aí eu falo para ele, cara, eu preciso mostrar esse negócio para o Brasil inteiro. Eu estou limitado ao interior de São Paulo e eu tenho um negócio maravilhoso que o Brasil inteiro precisa. O propósito disso é transformacional. E essa agência me levou até o Netinho de Paula, na época que era ele estava em 2001 inaugurando na TV Record o programa Domingo da Gente com o Dia de Princesa. Ele veio aqui com a sua história. Cara, nesse 2001 eu entro como patrocinador e aqui eu vou contar uma outra história para vocês, porque ela é inspiradora. Eu recebo a proposta, né, da emissora. Número de hoje, vai, R$500 mil. Eu levo essa proposta para a empresa. Eu tinha um sócio com 30%, que era um ex-bancário, e eu tinha 70% da empresa. Eu tinha poderes para contratar, eu tinha poderes para tocar tudo isso sozinho, mas eu sempre fui muito solícito, participativo, educado. Eu sempre quis, mesmo um sócio minoritário, eu sempre respeitei, desde sempre. Eu fui ouvir meu sócio, falei, o que você acha? Vamos fechar, que isso aqui vai... Essa é a mudança nossa de série. A gente vai sair da série C e nós vamos para a série A. Porque nós vamos para a televisão nacional e nós vamos nos mostrar para o Brasil inteiro e nós vamos crescer muito. Meu sócio olhou para aquilo e falou, não, essa é uma parada indigesta, eu não assino de jeito nenhum. Bom, achou arriscado. Arriscado demais. Eu respeito, eu não vou desmerecer nunca uma atitude e uma opinião dessa. Claro. Eu fui para casa frustrado aquela noite. Sinceramente, talvez eu não tenha dormido aquela noite. E eu já tinha uma Mercedinha, devia valer comparativamente a hoje 300, 400 mil reais talvez, mas assinar uma fatura de 500 ou um pouco mais. Eu fui para casa desapontado e de manhã, naqueles insights da manhã, me vem vamos dizer assim, uma voz fala assim para mim, cara, faz o seguinte, assina aí esse contrato sozinho e se o dinheiro não entrar, você vende seu carro e paga a fatura. E foi o que eu fiz. Cheguei na empresa 7 da manhã, fui direto na sala do sócio, falei, sócio, é o seguinte, vou assinar sozinho, não se preocupe, se não entrar o caixa necessário para pagar essa fatura, o meu carro está à disposição, vou queimá-lo no mercado para pagar a fatura, mas não vou trazer problema para a empresa. 45 dias depois, que foi a data que venceu a fatura, cara, tinha acho que 1,5 milhão de cheque pré-datado no cofre de venda de franquia. Explodiu vendendo franquia no Brasil inteiro. Ficou rico felizão, junto, tá tudo certo. Então, aqui é ousadia, mas é uma ousadia com uma certa já
com um certo pé no chão. Não é aquela coisa do eu vou saltar sem paraquedas, né? Eu dei um Fazer salto uma loucura, assim. eu fui agressivo, mas ao mesmo tempo deixei um lastrozinho. Já não estava lá na época que não tinha um passarinho para dar água do dólar, que a hora que veio o dólar dispara, não tinha patrimônio, não tinha reserva, não tinha nada aqui para dar. O colchão não existia. Aqui não, tinha o carrinho aqui, a Mercedinha que podia vender para poder pagar. Graças a Deus deu certo, nunca mais eu saí da televisão. Então, mensagem, né? Quem não comunica se estrumbica, dizia o Chacrinha, mas mais do que isso, quem não se mostra, não é visto, não é lembrado. Então, isso para mim foi um mantra para minha vida aqui. A comunicação, você divulgar, você mostrar os seus produtos e serviços, fazem toda a diferença.